Olá, paz do Senhor Jesus, que bênção, que privilégio estar aqui. Sejam todos muito bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Que prazer ter cada um de vocês aqui mais uma vez, mais uma live, mais uma sequência aí das nossas meditações sobre as mulheres influenciadoras da Bíblia Sagrada. Hoje estaremos meditando juntas a respeito de duas mulheres que tiveram histórias totalmente opostas, uma chamada Atalia, outra chamada Jeoseba, e nós estaremos aprendendo juntas através da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. E eu já quero louvar a Deus pela vida de cada uma de vocês. Graças a Deus por esta oportunidade, por esta liberdade que nós ainda desfrutamos neste tempo de poder anunciar a palavra do Senhor. E o desejo do nosso coração é que Deus tenha mais esta vez liberdade de falar, de nos admoestar, de nos edificar através da palavra, de nos ensinar através do Santo Evangelho. E é bom demais ter cada uma de vocês aqui, tá bom? Um cheiro desde já para a irmã Alzira, para a irmã Regina, para a irmã Marlene Furtado, um cheiro para minha mãe, irmã Herbênia, para a Sueli, para a irmã Raquel, para a Aline, que maravilha tê-las aqui. Nós já queremos dar início, tá bom? Estaremos agora orando juntas, apresentando ao Senhor mais este momento de meditação da palavra. Enquanto isso, eu já gostaria de convidar você a enviar este link para alguém, esta live, através aí desse aviãozinho. Nós ainda iremos começar a ministrar. Então, lembre-se de alguma amiga que esteja precisando ouvir uma palavra da parte do Senhor. Envie para alguém aí da sua família, tá bom? E vamos ser também os instrumentos que Deus usa neste tempo, em nome de Jesus Cristo, tá? Nós já iremos orar. No final, estaremos orando também, fazendo um momento de clamor pelos nossos filhos, pela geração futura, e aproveitando este mês de maio, que é o mês onde foi comemorado o mês das mães. Então vocês perceberão ao longo da própria mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que nós iremos também abordar um pouco dessa questão da maternidade, de usar o nosso poder de influência na vida dos nossos filhos e daqueles que estão debaixo dos nossos cuidados, tá certo? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor amado, na tua presença, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais este momento que o Senhor tem reservado, Senhor, para este encontro, mesmo que não de modo presencial, mas todas, Senhor, em o mesmo Espírito, desejosas, Senhor, de ouvir a tua voz, desejosas de aprender mais através da tua gloriosa palavra, com a ajuda do teu Espírito Santo. E eu rogo a ti, Senhor, que tu nos ajude, que tu nos dê graça, que tu nos dê a inspiração, Senhor, que tu venhas, ó Deus, tocar os nossos corações, o nosso entendimento. Eu oro a ti, Senhor, por cada vida que chegar até aqui, as que participarão agora ao vivo, aquelas, Senhor, que ouvirão esta palavra depois, aonde, Senhor, esta palavra alcançar e chegar, que lares sejam abençoados, que vidas sejam transformadas, que um tempo novo seja estabelecido, Senhor, para o louvor e a glória do teu soberano nome. Fica conosco, glorifica o teu nome, Senhor, em nossas vidas. Meu Pai, que o teu Espírito Santo venha visitar a cada uma de nós, os nossos lares, cada compartimento em nossas casas, Senhor. Que haja a tua pacificação em cada mente, em cada coração. Prepara-nos, ó Deus, dai-nos entendimento para a compreensão da tua palavra e poder para vivê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que tu repreendas
todo levante de Satanás, todo levante das trevas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nenhuma seta, que nenhuma ferramenta preparada contra o teu povo prevaleça. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda inquietação, nós repreendemos, Senhor, toda angústia, toda ansiedade. Que haja, Senhor, corações receptivos à Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus pela vida de vocês, por cada um que já chegou aqui. Quero, por favor, pedir a vocês aí um feedback, saber se o áudio está bom, se a imagem está boa, tá bom? Por favor, me deem aqui este retorno para nós podermos dar início à ministração da palavra de Deus, tá certo? Enquanto isso, eu já quero cumprimentar aqui a cada um de vocês que estão chegando, tá? A Creusilene, a irmã Vânia, a Maiarinha, Geórgia, obrigada, irmã Geórgia, pelo retorno. Que bom que tá dando para vocês ouvirem e verem com perfeição a imagem, graças a Deus. Pois vamos dar início então. Eu sei que estas duas mulheres que nós iremos meditar essa noite são mulheres não tão conhecidas na Bíblia Sagrada, mas com toda certeza trazem lições preciosas e muito profundas, e eu tenho certeza que juntas nós seremos edificadas através da palavra do Senhor. Confesso a vocês que foi um dia de guerra, de muita batalha, afinal de contas, quando a gente entra no campo de batalha espiritual para tratar de assuntos que se referem à família, é sempre um grande desafio, mas nós cremos que a palavra do Senhor tem um alvo, tem um objetivo, e eu creio que nada impedirá eu e você de recebermos tudo aquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Aquelas que puderem, peguem aí a sua Bíblia, abram junto comigo em 2 Reis, no capítulo de número 11, 2 Reis, capítulo 11, nós iremos ler apenas 3 versículos, tá bom? 2 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 3. A paz do Senhor, queridas, que coisa boa tê-las aqui, um cheiro em cada uma. Vamos ler a palavra do Senhor. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele sua ama numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia e não foi morto. Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor por 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Amém. Louvado seja Deus pela poderosa palavra do Senhor. Queridas, eu quero contextualizar aqui rapidamente para que nós venhamos nos situar no tempo e na história. Esta mulher que eu acabei de ler, esta rainha Atalia, ela era esposa de um dos reis em Judá chamado Jeorão. É necessário lembrar que o povo de Israel havia sido dividido em 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Na história, os reis de Israel, todos eles praticamente voltaram as costas para o Senhor. Desde o tempo em que houve essa divisão, levantou-se um altar em Samaria, então houve uma mistura, houve um abandono, uma apostasia muito grande em Israel,
Porém, no reino de Judá, ainda existiram alguns reis que foram homens tementes ao Senhor, homens descendentes do próprio rei Davi, uma das tribos que participavam deste reino em Judá era justamente os de Judá. Então eram descendentes do rei Davi, e dentre estes descendentes, um destes era o rei Josafá, inclusive muito conhecido talvez de grande parte de nós, que foi um dos reis tementes ao Senhor, cujo Senhor deu uma vitória extraordinária a Judá, através do posicionamento deste homem, da sua absoluta confiança em Deus, onde o Senhor disse que não seria necessário sequer eles entrarem no campo de batalha, que o Senhor iria conceder vitória a Josafá e ao exército de Judá. Então, este homem que foi pai de Jeorão, era um homem altamente temente ao Senhor. Porém, infelizmente, nem sempre significa que sermos servos de Deus, teremos filhos que andarão no nosso mesmo caminho. Infelizmente, que o Senhor nos guarde de tal coisa. Porém, isso aconteceu na vida de Josafá. Josafá teve o seu filho Jeorão, e Jeorão casou-se com esta mulher chamada Atalia. E ela era filha do rei de Israel chamado Acabe. E eu acho que grande parte de vocês sabem que o rei Acabe foi casado com uma rainha altamente maligna chamada Jezabel. Embora Atalia não fosse filha de Jezabel, porque a palavra de Deus diz que Jezabel não teve filhos, ela com certeza teve grande poder de influência sobre esta mulher, porque o mesmo espírito maligno que atuava na vida de Jezabel, nitidamente atuava também na vida de Atalia, que era uma mulher que perseguia a linhagem real, que era uma mulher que usurpou o trono, tomou à força uma posição que não pertencia a ela, foi uma mulher altamente maligna, que não tinha nenhum pudor para alcançar aquilo que ela queria. E eu queria trazer aqui algumas características dessa mulher perversa para nós meditarmos sobre ela, e posteriormente meditaremos também sobre Jeozeba. Algumas características de Atalia é que ela tinha Deus no nome, mas não tinha Deus na vida. O nome Atalia e o nome Jeorão, que era o nome do marido dela, rei em Judá, significa Deus é exaltado. Porém, de que adianta ter Deus no nome e não ter Deus na vida? Vejam que eles se combinavam tanto, é como se diz, era a tampa e a panela, que eles tinham até o mesmo significado do nome, porém não viviam de acordo com o significado do nome que eles carregavam. Afinal de contas, na vida cristã, o culto que Deus quer é a nossa vida, é a nossa existência. A palavra de Deus vai falar em 2 Reis, capítulo 8, versículo 18, que Jeorão andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal diante do Senhor. A palavra fala em Apocalipse 3:1, quando o Senhor vai falar ao anjo da igreja que está em Sardes: veja a gravidade de ter o nome, porém não ter uma vida que condiza com o que se fala. Vai dizer em Apocalipse 3:1 ao anjo da igreja de Sardes: tens o nome de que vive, mas estás morto.
A palavra de Deus fala em João 15:14: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. O que adianta a gente dizer que carrega o nome de Deus neste tempo, nesta geração, se nós não vivermos de acordo com o nome que nós carregamos? Não adiantará carregarmos títulos, carregarmos fama de que vivemos, carregarmos uma fama na sociedade, se no íntimo, se no interior, de fato nós estivermos diante do Senhor mortos espiritualmente. O profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, ele denuncia o povo de Israel dizendo: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque afinal de contas, irmãs, o que a gente diz precisa estar aliado ao que a gente vive. Essa mulher carregava o nome do Deus vivo no seu próprio nome, mas ela era inimiga de Deus. Ela era perversa, ela perseguia a quem Deus tinha levantado, à semelhança de Jezabel, que perseguiu e tentou calar a voz profética em Israel. Porque não há nada mais ameaçador a alguém que vive em pecado do que a voz profética, do que a voz que Deus usa, e foi isso que Jezabel tentou fazer. E foi isso que Atalia tentou fazer, mandando matar toda a linhagem real em Judá. Segunda característica de Atalia é que ela era comandada pelos seus interesses egoístas. Essa mulher, ela era tão egoísta, tão terrível, que ela não teve o mínimo temor em mandar matar os seus próprios filhos, os seus próprios netos, simplesmente porque ela não queria ninguém que ameaçasse ela no trono. Entenda que em Judá não existiam rainhas, eram reis que davam sequência à monarquia em Judá e também em Israel. Porém, aquela mulher, de um modo ilícito, ela vai tomar um lugar que não lhe pertencia. Alguma semelhança com os dias de hoje? Nunca se viu uma geração tão egoísta. O próprio apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,19, vai dizer, desde aquela época, ele vai dizer que o Deus deles é o ventre. O apóstolo Paulo, ao falar para Timóteo, vai dizer que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos de homens amantes de si mesmos. Pessoas que ninguém mais importa a não ser elas mesmas. O que importa é a minha carreira. O que importa é o meu status social. O que importa é os meus sonhos, são os meus desejos. E geralmente pessoas egoístas são pessoas altamente manipuladoras. Nós vivemos uma geração, irmãs, assustadora, assombrosa, onde nós vemos mulheres que não querem ser mães porque não querem estragar o seu corpo. Onde nós ouvimos o discurso que diz: meu corpo, minhas regras. Onde o egoísmo é tão absurdo e impera que o que interessa
é que o meu ego seja estabelecido e a minha vontade seja plenamente realizada. Não importa quem esteja na frente, não importa quem esteja como obstáculo, passa por cima e não quer conversa. Ela queria o trono e não interessava quem ela teria que sacrificar. Quantas mulheres nós vemos sacrificando o lar, sacrificando a maternidade, sacrificando a sua feminilidade, sacrificando o seu casamento, porque tem abraçado essa ideologia que não nasceu no nosso século, não, irmãs. Isso é tão diabólico que já é de muito tempo. Desde o Éden, Satanás tenta enganar a mulher e usar o poder influenciador que eu e você possuímos quando nós saímos do nosso lugar de origem. E eu quero ser voz de Deus nessa noite para acordar você, para lhe dizer que nada vale o sacrifício de viver as promessas de Deus para a sua vida, de estar no lugar que Deus lhe colocou para estar. De nessa geração bater no peito sem medo e dizer: eu sou mulher, eu vou viver sendo mulher, nasci para ser mãe, nasci para ser dona do lar, não tem problema quem quiser me diminuir, porque o valor que eu precisava receber e nem merecia já foi pago na cruz do Calvário. Mulher, eu quero dizer a você nesta noite, voltemos para o nosso posicionamento e para o nosso lugar. Nós não podemos terceirizar as nossas responsabilidades. Ninguém vai ser mãe dos seus filhos no seu lugar. Ninguém vai ser a esposa do seu marido no seu lugar. Você pode ter babá, você pode ter empregada doméstica, você pode ter ajudantes, você pode ser dona de grandes empreendimentos, mas dentro da sua casa você é insubstituível. Não querendo ocupar o trono de sacerdote que pertence ao homem, foi isso que Deus criou. Mas andando como auxiliadora, sendo parceira, sendo amiga, tomando a posição que Deus quer que nós tenhamos. E o que eu acho interessante em Atalia é que todo aquele que ocupa o trono ilegitimamente sempre verá como ameaça aqueles que são herdeiros do trono. Veja que ela mandou exterminar todos eles, porque julgavam cada um daqueles príncipes como futuros reis, e por querer aquele lugar, ela manda destruir e matar a todos. Uma das marcas de alguém que está ilegitimamente em um lugar é que ela ou ele vê todo mundo como ameaça ao seu lugar alcançado. Terceira característica desta mulher, mas antes disso, isso que eu falei agora me lembrou de Davi. Aquele homem, ele recebeu a unção do Senhor sobre a sua cabeça desde a sua juventude para ser o rei de Israel. Saul tentou matá-lo, ele nada fez contra Saul, porque ele sabia que se chegasse ao trono de Israel, e chegaria porque ele carregava uma promessa,
Ele não precisaria fazer nada para chegar naquele lugar, porque legitimamente ele chegaria ao lugar que Deus havia estabelecido para chegar. Depois que Saul morre, Davi ocupa o trono. O seu próprio filho, chamado Absalão, tenta tomar o lugar de Davi no trono de Israel. Quando Absalão toma a cidade, toma Jerusalém, Davi simplesmente se retira. Em nenhum momento ele luta contra o filho. Em nenhum momento ele tenta defender o lugar que ele estava, porque ele sabia que se Deus estava com ele, tudo iria cooperar para ele estar no lugar onde ele deveria estar. Terceira característica de Atalia é que Atalia repetiu a história triste da sua família. 2 Reis 8:18 vai dizer que por influência dela, o rei Jeorão e o seu filho Acasias, por causa dos conselhos recebidos por ela, andaram nos mesmos caminhos de Acabe. Atalia usa o seu poder de influência do mesmo jeito que Jezabel usou na vida de Acabe lá em Israel. Ela vai repetir a sequência de erros aprendida no lar dela. Ela tinha a opção de ter uma história diferente, mas ela repete os mesmos erros aprendidos em seu lar. E eu quero dizer aqui a cada um de vocês que entrarem, que ouvirão esta palavra: eu e você não precisamos repetir os mesmos erros aprendidos na nossa casa, no nosso lar. Você não precisa repetir os erros dos seus pais. Você não precisa repetir as coisas que aconteceram no seu passado. Você pode corrigir a rota. Você pode ser instrumento de cura. Você pode ser instrumento de uma nova história dentro da sua linhagem. Você não é refém da sua linhagem. Você não é refém da sua genética. Eu não sei em qual lar você cresceu. Talvez em um lar abusivo, talvez em um lar de violência, talvez tenha sido vítima de abandono. Talvez eu pregue aqui nessa noite para pessoas altamente feridas, para mulheres que viram a mãe serem traídas e acham que isso será repetido na sua vida. Para mulheres que sofreram abusos e que acham que é normal isso ser sequenciado dentro da sua casa com os seus filhos. Eu quero lhe dizer uma coisa, que toda maldição geracional, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, toda maldição hereditária é quebrada através do poder do sangue derramado na cruz do Calvário. Seja o que for que tenha acontecido na sua história, na trajetória da sua família, eu quero lhe dizer que há poder no nome de Jesus. Você pode construir uma nova história. Seu lar não precisa ser um lar de guerra. Seu lar pode ser um lar de paz. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 1,18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu quero dizer a você o que está dito na palavra de Deus lá em 1 João 1,17, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
Eu não sei qual a herança que você traz aí. Às vezes você se vê repetindo as mesmas coisas que você sofreu. Mas eu quero lhe encorajar. Eu quero lhe encorajar nessa noite a romper esse ciclo. Abraça esse filho hoje. Irmã, eu nunca recebi um abraço do meu pai. Eu nunca recebi um abraço da minha mãe. Eu nunca consegui dizer um eu te amo, porque eu nunca ouvi eu te amo da minha mãe e do meu pai. Talvez você tenha essa dificuldade e hoje o Espírito do Senhor lhe diz: você não precisa repetir a mesma história. Você é livre através do sangue de Jesus. Deixa o Senhor curar as tuas emoções. Deixa o Senhor invadir cada canto secreto da tua alma. Aquela sensação de rejeição que você carrega, quebre com esse ciclo hoje. Diga: meu filho, eu te amo. Minha filha, você é preciosa para a mamãe. Abrace, cheire, ame, abrace, demonstre. Nós temos vivido uma geração tão maluca, irmãs. E eu observo isso no trato com as pessoas. Eu já vou começar a falar sobre Jeoseba, mas eu preciso falar isso aqui. Uma geração tão doentia, que a gente acha que é fraqueza demonstrar os nossos sentimentos. A gente sente vergonha de dizer que gosta de alguém, que admira alguém, que ama uma amiga. A gente tem vergonha de demonstrar o valor que as pessoas têm para nós, porque a gente foi ensinado assim. A gente tá ficando mais animalesco do que os animais. E nós, povo de Deus, precisamos quebrar este ciclo. A gente aprendeu tanto a estar na defensiva, que tá na ponta da língua criticar, tá na ponta da língua apontar os erros, mas raramente a gente tem a hombridade de reconhecer as qualidades de alguém, de se permitir amar, de se permitir ser uma bênção e ser abençoado, porque é uma via de mão dupla, irmã. Eu queria agora, em nome de Jesus, dizer a você que a palavra de Deus fala que enquanto Atalia estava tocando o terror em Judá, estava tudo às avessas, mas o texto sagrado diz: Jeoseba, este mais tem uma conotação de oposição. Enquanto Atalia estava em um direcionamento, tinha uma Jeoseba que estava caminhando em outra direção. Porque Deus sempre vai ter os seus remanescentes. Ou você acha que só tem Atalia no mundo, só gente para destruir, só gente para matar? Eu prego para você essa noite e lhe encorajo a ser uma Jeoseba, a ser uma preservadora da vida, a ser uma preservadora da palavra de Deus, a ser uma preservadora dos valores do céu, no meio de uma geração corrompida, e ser, como diz a palavra de Deus, luzeiros neste mundo. No meio deste mundo tenebroso. E algumas características desta mulher. Primeira, Jeoseba, ela se posicionou em favor da geração futura. Esta mulher era uma princesa. Ela era filha do rei. Porém, ela não comungou com Atalia.
ela pega um dos seus irmãos, chamado Joás, ainda era um bebê. Ela pega aquele menino ao ver que toda a linhagem em Judá estava sendo exterminada por aquela mulher. Ela foge com a criança, se posiciona, e se alguém descobrisse, com certeza ela seria morta. Ela estava se expondo ao risco por causa da geração futura do trono de Judá. Mulheres de Deus, nós não podemos nos dar ao luxo de calar a nossa voz nessa era. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ter a coragem de, quando alguém chegar e dizer que é a favor de algo que Deus abomina, e dizer: pois eu sou contra. Pois eu sou a favor das coisas de Deus. Pois eu sou a favor da família. Pois eu sou a favor do casamento. Pois eu sou a favor de ter filho. Pois eu sou a favor da vida. Sou eu e você, as Jeozebas que o Senhor vai usar neste tempo, irmã. Geradora de vida, preservadora de vida. E não é apenas dentro da nossa casa com os nossos filhos, não. Porque nós podemos gerar espiritualmente, ter filhos e filhas na fé. Eu sei que eu falo aqui para algumas mulheres que são influenciadoras, mulheres que exercem liderança em suas igrejas, em suas comunidades. E nós precisamos ajudar a gerar vida aonde quer que nós estejamos, aonde quer que o Senhor nos coloque. Isso me traz à memória as parteiras. Quando estavam lá no Egito, Sifra e Puá era o nome delas. Faraó tinha dado a ordem expressa que era para matar todo menino hebreu. Deveria ser jogado no Nilo, deveriam ser mortos, porque desde o princípio Satanás tenta atacar a masculinidade, porque homens fracos produzirão também mulheres fracas, gerações fracas. Mulheres, nós precisamos dos homens, sim. Os homens precisam do nosso auxílio? Sim. Eu nunca vou ser um homem. Você nunca vai ser um homem, mulher. E desde o princípio a gente vê Satanás e a ira dele contra o macho. E Faraó dá ordem de dizer: mata os meninos. Só que aquelas duas mulheres, porque temiam ao Senhor, a palavra diz assim, elas ajudaram a preservar a vida dos meninos hebreus. E por causa daquela atitude delas, Deus presenteou a elas com família. Amadas irmãs, eu e você precisamos ter esta coragem. Gere vida com a sua boca, com o seu posicionamento, com a sua sabedoria. Outra característica de Jeozeba, eu serei breve, ela usou como esconderijo a presença do Senhor. Jeozeba era casada com o sacerdote Joiada. E sabe onde ela escondeu Joás, o bebezinho Joás? No templo do Senhor. Ela escondeu o menino por 6 anos no templo. Escondido em Deus. Veja a inteligência. Veja a visão espiritual.
Em tempos como este, irmãs, que a gente vive, a gente não tem para onde correr. O nosso esconderijo é o Senhor. O nosso esconderijo é Deus. O nosso esconderijo é a presença do Senhor. Lembrem de Joquebede. Ela escondeu o bebezinho Moisés dentro da sua casa por 3 meses. Mamães que estão aqui, futuras mamães, é nosso dever, é nossa missão, maior acima de qualquer coisa. Não é gerar médicos, não é gerar empresários, não é gerar professores, não é gerar advogados. Acima disso, o nosso maior dever é criar homens e mulheres tementes ao Senhor, escondidos em Deus, para que na geração deles eles sejam boca de Deus, para que na geração deles eles sejam o instrumento que Deus vai usar. Talvez Jeoseba nem fizesse ideia do instrumento que Joás seria em Judá. Joás foi um instrumento para uma grande revolução em Judá, para um reavivamento. Querida, eu sei que nessa era tão materialista, a gente tem sido ensinada e doutrinada e cobrada para que nossos filhos produzam, sejam os melhores alunos, tirem 10, sejam os profissionais mais tops, tomara que sejam. Mas acima disso, eles precisam carregar na genética deles, no coração deles, a palavra do Senhor. Isso só será possível se nós aprendermos a escondê-los em Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na minha juventude, uma das maiores, como é que eu posso dizer, dificuldades no meu coração de jovens e na minha mente foi o que eu seria. Porque a minha cabeça dizia para mim: seja uma profissional, se forme, vá viver a sua vida. Mas no meu coração pulsava uma chama, um ardor que eu aprendi na igreja também, sim, mas em primeiro lugar dentro da minha casa, vendo meu pai pregar a palavra. Eu fui influenciada por muitos pastores, por muitos pregadores, mas meus maiores influenciadores foi meu pai e a minha mãe. E dentro do meu coração existia uma chama, um desejo, e eu não sabia o porquê. E hoje eu entendo que é carregar um legado. Eu tenho um irmão médico, eu tenho um irmão veterinário, sou formada em administração, mas a alegria do meu coração é poder dizer que o meu legado, esta palavra, é pregar, é anunciar o reino do Senhor, é anunciar a palavra de Deus. E eu quero lhes dizer o que eu digo aos meus filhos todos os dias: meus filhos, vocês nasceram para serem meninos de Deus, sejam instrumentos de Deus, porque a mamãe não quer que vocês se preocupem em ser grandes homens importantes na sociedade, mas o desejo da mamãe é que vocês sejam pastores, pregadores, assim como o papai de vocês. E é isso que a gente precisa incutir no coração dessa geração, irmãs. Ensiná-los, escondê-los e influenciá-los acima de tudo com o nosso exemplo.
com a nossa vida. Isso me lembra de outra mulher muito inteligente na Bíblia Sagrada chamada Raabe. Lembram dela? Toda a família de Raabe escapou de ser destruída, porque aquela mulher teve o posicionamento de pendurar o cordão escarlate na janela da sua casa, e nós sabemos que aquilo tipifica o sangue de Jesus. Eu quero dizer a você, mulher de Deus, tenha coragem de se posicionar dentro da sua casa. Clame o sangue de Jesus dentro do seu lar. Talvez só você seja crente aí na sua casa, só você sirva a Deus. Talvez eu esteja ministrando aqui para pessoas que servem ao Senhor, esperam ano após ano, marido aceitar Jesus, filho aceitar a Jesus, mas eu quero dizer que por causa do seu posicionamento de fé, você carrega uma promessa que está lá em Atos, que diz: se creres no Senhor, serás salvo, tu e a tua casa. Porque se nós crermos no Senhor Jesus verdadeiramente, irmãs, é impossível o coração não arder e você exercer influência aonde quer que você esteja através da sua fé no Senhor. A revolução começa em você, aí dentro da sua casa. Não desista, irmã. Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de orar pelo seu marido. Não desista de falar do amor do Senhor do seu jeito, na simplicidade do seu lar, seja para agradecer a mesa, o almoço, o jantar, seja a ocasião que for, mas onde houver oportunidade, semeia Cristo, fala de Cristo. E assim nós estaremos guardadas debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia. Assim como diz o Salmo de número 91. Nós não estamos desprotegidas. Esconda a sua família no lugar certo. Corre para os pés do Senhor. Entrega ao Senhor esse filho trabalhoso. Entrega ao Senhor essa filha trabalhosa. Entrega ao Senhor esse marido bonequeiro. Deus tem poder para transformar todas as coisas. Eu sei que existem mulheres aqui que podem testemunhar de que por causa da sua fé hoje podem dizer que o seu marido serve ao Senhor, seus filhos servem ao Senhor. Não desista. Terceira e última característica de Jeoseba é que Jeoseba foi o instrumento usado por Deus para preservar a promessa. A palavra diz em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16. O Senhor fez uma promessa a Davi dizendo: levantarei depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Davi, a linhagem deste rei, carregava esta promessa. E esta promessa não dizia respeito apenas de um rei qualquer. A gente sabe que diz respeito ao Rei dos Reis, ao Messias, ao leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, ao Senhor Jesus que veio da linhagem davídica. E Atalia, inspirada pelo mal, pelo espírito maligno,
pelo Espírito, e a tentativa dela era destruir com a promessa de que haveria um herdeiro que estaria assentado no trono eternamente. A tentativa de Satanás sempre foi e sempre será atrapalhar os projetos de Deus. Porém, são tentativas frustradas, porque nada do que Deus fala deixará de se cumprir. Deus sempre levantou e sempre levantará aqueles que defendem a causa de Jesus. Deus sempre levantou, sempre levantará aqueles que defenderão a promessa do Senhor, a geração futura, a linhagem de Deus sobre a terra. Interessante é que aquela mulher era uma princesa. Ela poderia, inclusive, esperar a Thalia morrer e ela seria sucessora do trono em Judá. Só que ela sabia que aquele lugar não era dela. Ela sabia que aquele lugar pertencia a Joás. E o que é interessante é que Jeozeba significa o Senhor é a minha promessa. Jeozeba não vai carregar promessa só no nome, mas ela vai viver e arriscar a sua vida para defender a promessa do Senhor na sua casa e na sua descendência. Será que você pode entender? Será que nós conseguimos perceber através de uma visão espiritual a responsabilidade que nós carregamos? Amada, teu casamento é uma promessa. Teus filhos são promessas de Deus para você. Você não pode abrir mão da promessa do Senhor para a sua vida por causa das ameaças de Satanás, por causa de espíritos influenciadores desta época. Nunca se viu uma geração onde Satanás tem tanta sede pelos nossos jovens e pelas nossas crianças. Será que eu preciso falar tão mais claramente do que isso aqui, irmã? Basta a gente ver a sede para aprovar aborto, para aprovar leis ilícitas, para destruir crianças, para destruir os fundamentos que foram ensinados em casa, dentro das faculdades, dentro das escolas. Será que nós não percebemos a guerra espiritual que existe? Porém, Deus levanta Jeozebas neste tempo, defensoras da promessa do Senhor, defensoras da vida, defensoras da palavra de Deus. Eu quero lhes encorajar, minhas irmãs, assim como eu fui encorajada através dessa palavra. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos achar que é normal. Ou será que nós não percebemos como se avolumam os sinais? A vinda de Cristo se aproxima e a sede de Satanás é derrubar e tragar todos quanto ele puder. Mas dentro da minha casa, dentro da tua casa, não. Levante hoje e diga: na minha casa, não. Na minha casa tem altar de adoração ao Senhor. Na minha casa todos estão debaixo das asas do Altíssimo. Eu queria que você escrevesse aí no comentário: meu lar é do Senhor.
Meu lar é do Senhor. Meus filhos são do Senhor. Meu marido é do Senhor. Minha família é do Senhor. Você, amada de Deus, não precisa depender de alguém para ir na sua casa para orar, de alguém para ir na sua casa expulsar um demônio, de alguém ir na sua casa para repreender um espírito maligno de perturbação, porque o instrumento que Deus vai usar dentro da tua casa é você. É você que através da oração vai repreender e vai ter que bater em retirada de dentro da sua casa toda a influência maligna através da oração e da vigilância. Vigilância! Em nome de Jesus Cristo, eu queria orar junto com vocês essa noite, entregando os nossos filhos ao Senhor, entregando toda a nossa descendência ao Senhor, porque se Jesus não voltar, irmãs, na nossa geração de agora, eu quero ver os meus netos servindo ao Senhor, eu quero ver os meus filhos servindo ao Senhor, eu quero ver os meus bisnetos servindo ao Senhor, se o Senhor me permitir. E é isso que nós precisamos desejar e trabalhar para que isso aconteça. Ensinando, em tempo e fora de tempo, falando a palavra do Senhor, ensinando, pregando no lugar mais importante de todos, dentro da nossa casa. O púlpito mais importante que nós chegaremos a pregar, irmãs, não são nas grandes conferências, não são nos grandes congressos, não são nas mega igrejas, não são nos grandes templos. Os lugares mais importantes que nós exerceremos influência precisa ser dentro da nossa casa. O púlpito mais importante da nossa vida é a nossa casa. Então, em nome de Jesus Cristo, eu queria que você começasse a orar aí dentro da sua casa. Erga as suas mãos. Comece a profetizar bênção sobre seus filhos, sobre seu marido. Ore pelas suas futuras noras, seus futuros genros. Ore apresentando ao Senhor a sua futura geração. Comece a repreender toda tentativa do inimigo de destruir a sua casa. Comece a se posicionar em nome de Jesus Cristo. Nós iremos orar agora. Eu queria que você começasse a clamar ao Senhor aí na sua casa. Comece a repreender em nome de Jesus. Diga aí na sua casa: o governo do meu lar pertence ao Senhor Jesus. Senhor, nós oramos a Ti nesta noite. Meu Pai Celestial, a Tua palavra foi ministrada. E nós não queremos ser como Atalia, que mata, que destrói, que por causa de egoísmo e sonhos próprios entrega a geração futura, Senhor, para a morte. Nós queremos ser, Senhor, mulheres sábias, inteligentes, usadas pelo Senhor como foi Jeoseba. Senhor, em nome de Jesus, nos usa dentro da nossa casa. Nos ajuda a corrigir a nossa rota. Senhor, nós queremos profetizar a bênção sobre nossa casa.
Senhor, eu quero profetizar bênção, Senhor, sobre cada lar aqui representado, Senhor. Sobre a vida de cada mulher, sobre cada filho, sobre cada filha, sobre cada matrimônio, sobre os netos, sobre os sobrinhos, sobre a família, Senhor. Que a tua salvação se estenda de geração em geração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que se cumpra em nós a tua palavra que diz que a tua benignidade, que a tua bênção, Senhor, será derramada sobre a descendência do justo até 1000 gerações, Senhor. Que a tua bênção seja derramada sobre cada casa aqui representada, Senhor. Repreende toda tentativa de Satanás, Senhor, de desfazer, de destruir. Todo espírito que tenta, Senhor, destruir esta casa. Todo espírito de contenda, todo espírito de adultério, de prostituição, seja repreendido pela autoridade do nome do Senhor. Todo vício, em nome de Jesus Cristo. Senhor, limpa a mente deste homem, limpa a mente desta mulher, Senhor. Traz a tua paz em cada lar, Senhor. Nós te entregamos os nossos filhos, Senhor. São teus. Tu confiaste a nós, Senhor, mas são teus. Nos dá sabedoria. Nos ajuda, Senhor, para instruí-los no temor da tua palavra. Senhor, visita aqueles que ainda são criança, guarda, Senhor. Livra, meu Deus, deste mundo mal, dos abusos, Senhor, da violência. Senhor, em nome de Jesus, guarda, protege as nossas crianças, meu Senhor. Repreende, meu Senhor, as leis, as tentativas de Satanás neste tempo de destruir as nossas crianças, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos a Ti pelos jovens e pelos adolescentes. Meu Pai, não permita, Senhor, que os ensinos e as ideologias deste tempo, desta era, confunda a mente dos nossos jovens, dos nossos filhos, que eles temam a Ti, que eles tenham experiência com o Senhor tão verdadeira, a ponto de não conseguirem nem sequer, Senhor, questionar a Tua existência e se desviarem do Teu caminho, Senhor. Visita aqueles que estão, Senhor, com o coração rebelde. Meu Pai, em nome de Jesus, visita essa moça. Visita este rapaz. Meu Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a rebeldia. Senhor, que seja desfeito todo laço. Senhor, repreende, meu Deus, as amizades malignas. Repreende, Senhor, as más conversações. Repreende as más influências, Senhor, da vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus, e esconda-os em Ti. Meu Pai, em nome de Jesus, levanta na vida dos nossos filhos e filhas boas amizades. Boas amizades, e que eles mesmos sejam influência em sua geração para abençoar, para que almas sejam salvas, para que vidas, Senhor, Te conheçam em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, em nome de Jesus eu oro a Ti por aqueles, Senhor, que já têm filhos adultos, já estão em sua maturidade. Senhor, que já não podem fazer mais nada a não ser orar. Meu Deus, em nome de Jesus, ouve, Senhor, a oração da Tua serva. Visita, Senhor, o filho, a filha, a família, os netos. Meu Senhor, em nome de Jesus, que através da influência da Tua serva, Senhor, a sua descendência possa ser abençoada e Te conheça, Senhor. No nome de Jesus Cristo, que nós possamos, ó Deus, ouvir os testemunhos daquilo que Tu irás fazer, Senhor. Que a partir de hoje seja um tempo de mudança de vida, a começar de nós. Nos ajuda, Senhor, a exercer a nossa influência dentro da nossa casa de modo sábio.
Nos encha com teu Espírito Santo, Senhor, Ele nos ajuda. Eu oro a Ti, Senhor, também agora, por aquelas que ainda não são mães. Ó Espírito do Senhor, Senhor, traz agora em minha mente este desejo de orar por estas mulheres que têm o sonho de gerar, de ser mães. Senhor, presenteia. Senhor, faz o teu impossível para que o teu nome seja glorificado. Toca, Senhor, no aparelho reprodutor. Limpa o útero, limpa o ovário. Senhor, normaliza os hormônios. Senhor, repreende a esterilidade. Em nome de Jesus Cristo, faça este ventre gerar para o louvor e a glória do teu nome. E não apenas, Senhor, de modo físico, mas também faça-nos gerar, Senhor, de modo espiritual. Ajuda-nos a gerar vidas para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ganhar almas para o Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Meu Pai, assim, Senhor, eu te agradeço por tudo que tu fizeste aqui, Senhor, nesta noite, pelo que o Senhor ainda fará na vida daqueles que ouvirão esta palavra posteriormente. Em nome de Jesus Cristo. Assim eu te oro, Senhor, e já te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua presença maravilhosa. Agradecer ao Senhor por resolver usar mulheres de Deus, a mim e a você. Não subestime o seu poder de influência dentro da sua casa e aonde o Senhor lhe colocou. Seja Jeoseba, gere vida, seja uma bênção para a honra e a glória do Senhor. Obrigada a cada um de vocês por terem estado aqui. Muito obrigada por estarem aqui, por interagirem, por enviarem a palavra para alguém. Eu agradeço, irmã Vânia, irmã Adriana Almeida, lá em Acopiara, um cheiro, mulher, Deus te abençoe. Irmã Fran e todo o povo bonito e abençoado lá da nossa querida Caponga. Deus abençoe. Irmã Glaíse, glória a Deus, um cheiro, querida. Irmã Lena, muita gente abençoada aqui da nossa querida igreja em Cascavel, da Canaã em Cascavel. Amo vocês em Cristo, um cheiro grande. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Não deixe em nome de Jesus, depois de enviar esta live que será gravada, vai ficar aqui no meu feed, tá bom? Também vai para o meu canal de ministrações lá no YouTube. Envie para alguém, comente, curta, faça a palavra de Deus chegar aos corações em nome de Jesus. Um cheiro, boa noite e a paz do Senhor Jesus. Cheiro, boa noite.